Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui novamente reunidos para conversar mais uma vez acerca das medidas que estão sendo adotadas pelo governo para o enfrentamento a respeito da Covid-19. Então, hoje em especial, a gente vai falar da medida provisória 936 de 2020, que foi editada agora no dia 1º de abril. E surge com o objetivo justamente de fazer com que seja preservado o emprego e a renda e, consequentemente, viabilize a atividade econômica dos empregadores. A gente fala aqui hoje de aspectos principais dessa medida provisória, que traz aqui a possibilidade da redução de jornada e salário e, consequentemente, também a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho. Então, quando a gente fala, a respeito da possibilidade de redução de jornada e de salário, a gente precisa observar que, de acordo com a medida provisória, tanto empregado como empregador poderão fazer um acordo entre si e estabelecer a redução da jornada e, consequentemente, do salário, em percentuais que podem variar de 25%, 50% e 70%. Nessas situações, o benefício emergencial de preservação de emprego e renda será pago equivalente aos percentuais que são adotados, que são acordados pelos empregados e empregadores, então em 25%, 50% ou 70%. E esse será aplicado ao valor do seguro-desemprego a que o empregado faria jus. Então, como ficam as condições para que se tenha efetivamente a redução de jornada e, consequentemente, redução de salário? Primeira coisa, a gente precisa entender que é necessário que o valor do salário hora trabalhado seja mantido. Consequentemente, a questão de redução e de jornada e de salário tem que obedecer um prazo máximo de 90 dias. Consequentemente, há que ser formalizado esse acordo entabulado entre o empregador e o empregado, no sentido de que o empregado tenha aí, esse acordo formalizado com uma antecedência de até 2 dias antes do início efetivamente da redução de jornada e redução de salário. Importante observar que será dada a esse empregado uma estabilidade no emprego, então, durante a redução de jornada e salário e, consequentemente, quando ele voltar à condição normal, ou seja, quando o salário e a jornada voltarem ao que era no passado, ao que era antigamente. Então, consequentemente, é importante observar que tanto durante a redução de jornada e salário e depois, quando esse salário e essa jornada voltarem ao normal, o empregado terá aqui a estabilidade no período em que foi ajustada esta redução de jornada e de salário. Então, por exemplo, se o prazo máximo são 90 dias, então essa estabilidade será de 90 dias durante a vigência da redução e, posteriormente, à volta, ao retorno das condições normais de trabalho, também o empregado terá essa estabilidade de 90 dias, por exemplo, tá? Agora veja, 90 dias é o prazo máximo, pode ser que seja feito em menos tempo. Tudo vai depender do acordo entabulado entre empregador e empregado. Agora, suspensão do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho, conforme a previsão dessa medida provisória, também poderá ser feita mediante acordo entre empregado e empregador, observando que os empregados eles receberão o benefício emergencial da preservação de emprego e da renda em percentuais que podem variar de 70% a 100%. E esse percentual ele será aplicado ao valor do seguro-desemprego também, assim como na redução de jornada e de salário. Para que nós tenhamos a suspensão desse contrato de trabalho, é preciso que a gente observe algumas condições. Então, a primeira condição é saber que essa suspensão poderá ser feita no prazo máximo de 60 dias, tudo bem? Então, 60 dias é o prazo máximo para que haja essa suspensão do contrato de trabalho. Da mesma forma que na redução de jornada e salário, a gente tem aqui
a obrigatoriedade de formalizar esse acordo. Então, fazer com que esse acordo se torne escrito e seja entregue ao empregado com uma antecedência de até 2 dias, tá certo? Antes da vigência da suspensão desse contrato. Importante observar que o empregador, nesse período de suspensão contratual, ele terá que manter os benefícios que já concede a esses empregados. Então, por exemplo, cesta básica, vale alimentação, plano de saúde. Veja, esses benefícios não poderão ser suprimidos durante essa suspensão, tudo bem? Eles devem ser preservados. Da mesma forma, o empregador não vai poder exigir desse empregado, durante essa suspensão contratual, qualquer tipo de trabalho, mesmo que seja remoto ou à distância. Então, quer dizer, não poderá ser exigido dele, por exemplo, teletrabalho. O contrato está suspenso, portanto, não há trabalho. E, consequentemente, haverá a possibilidade de se garantir uma estabilidade no emprego durante a suspensão, então pelo prazo, que essa suspensão ocorrer, e na volta desse empregado ao trabalho. Então vamos imaginar, se foi utilizado aqui o período de 60 dias, que é o prazo máximo, então esse empregado terá, tanto na vigência quanto no retorno ao trabalho, a estabilidade de 60 dias. Essas são as principais regras, ou os principais aspectos dessas mudanças que temos agora nesse contrato, nessa possibilidade trazida pela medida provisória 936 de 2020 para aplicação aos contratos de trabalho. Importante observar, no que diz respeito à redução de salário e redução de jornada, que existem questões que suscitam a constitucionalidade dessa medida provisória, no sentido de que não seria possível de forma individualizada esse acordo entre empregado e empregador sem a participação do sindicato da categoria. Veja, o artigo 7º da Constituição Federal, lá no seu inciso 6º, garante que, em regra, o salário é irredutível. Ele só poderá sofrer algum tipo de redução salarial se tivermos cláusulas em acordo e convenções coletivas. Mas veja, isso com a participação do sindicato. Portanto, essa questão que se volta em relação à constitucionalidade, efetivamente dessa medida provisória. Veja, diante dessas circunstâncias, somente o tempo nos dará aqui as consequências, tanto boas ou ruins, a respeito dessas medidas e, consequentemente, quanto à sua própria constitucionalidade. O que nos cabe aqui nesse momento e nesse canal é transmitir para você o seu direito, para que você fique atento e que você possa fazer o possível para que o seu direito não seja cada vez mais vulnerado e cada vez mais flexibilizado. Se você tiver dúvidas, fique à vontade, escreva aí e a gente vai se conversando. Estou aqui sempre à disposição. Caso vocês tenham as dúvidas, por favor, não se acanhem. Estamos aqui juntos durante esse momento de crise e te espero no próximo vídeo para que a gente possa continuar conversando um pouquinho dessas medidas para o enfrentamento da Covid-19. Até mais, te espero!